Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vasco que tem um novo diretor executivo de futebol, né, André Martins. O Vasco chegou ontem a um acordo com esse profissional que estava no Cruzeiro. Nesse vídeo você vai ter uma análise, né, de uma jornalista que cobre o Cruzeiro, dizendo como foi a passagem do André Martins lá no Clube Mineiro. Vamos falar também sobre o novo conselheiro, né, da administração da Vasco da Gama, SAF, que falou ali sobre possibilidade de abrir o contrato da 777, enfim, a gente vai falar sobre isso também. E vamos falar sobre Paulo Autuori, que está tendo seu nome também ligado ao Vasco, ele que trabalhou com o Pedro Martins lá no Cruzeiro. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil. Se você quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, o link está aqui na descrição desse vídeo. Você clica, é direcionado ao WhatsApp deles, e se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta o saque do FGTS para você, beleza? Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, o Vasco chegou a um acordo com André Martins para ser o novo diretor executivo de futebol. O profissional estava no Cruzeiro, né? Ele, inclusive, já comunicou o seu desligamento do Cruzeiro. O Cruzeiro também, de forma oficial, já comunicou que o profissional deixou, né, a Toca da Raposa, deixou o Cruzeiro. Falta agora apenas ele ser anunciado de forma oficial pelo Vasco da Gama. Isso vai acontecer em breve, né? A 777 considerou que, com a gestão de Pedro Martins, o Cruzeiro esteve na mesma faixa de competição que o Vasco e gastando bem menos. Ou seja, na visão da 777, eles olharam e falaram: pô, esse profissional aqui fez o Cruzeiro competir na mesma faixa que o Vasco, lutando pelas mesmas coisas, e gastou muito menos. O que é verdade, né? O Vasco gastou 200 milhões a mais do que o Cruzeiro e competiu nas mesmas coisas. E o desempenho do Cruzeiro foi até melhor. O Cruzeiro conseguiu ir para a Copa Sul-Americana. O Vasco nem isso conseguiu. A partir desse fator, a análise sobre o profissional e o seu currículo foram consideradas positivas e a 777 avançou para fechar com André Martins. Eu vou colocar aqui a Fernanda, que é jornalista, cobre o Cruzeiro lá em Minas Gerais e também é a voz da torcida, né, do Cruzeiro no Globoesporte.com. Ontem, no Expresso 1923, que é o outro canal que eu participo, se você não conhece ainda, pesquisa aí, Expresso 1923, a gente teve a participação da Fernanda, que analisou ali como foi a passagem de André Martins no Cruzeiro. Confira o que ela disse. Então, João, para poder falar exatamente do trabalho do Pedro Martins, eu precisaria saber a resposta da última pergunta que você fez, e a gente não sabe, que é o quanto de autonomia o Pedro Martins tinha, né? O quanto de liberdade ele tinha para fazer o que ele quisesse ou para tomar as próprias decisões. 100% a gente sabe que não é, porque ele mesmo já falou que todas as decisões grandes do Cruzeiro passam pelo Paulo André, que ele tem muita influência nisso, que inclusive isso é um método de trabalho dentro do Cruzeiro, que as decisões têm que ser compartilhadas desde lá da direção do futebol até lá no técnico. Inclusive isso foi muito discutido aqui, a forma que o Pedro Martins falou, que o método de trabalho do Cruzeiro é um trabalho todo interligado, que todas as conversas têm que acontecer antes de decisões, e decisões, como eu falei, em todos os aspectos, até lá no técnico. Então ele foi até bem criticado quando ele falou isso. Aí eu já não sei até que ponto isso é um método que ele quis implantar, ou se é do Cruzeiro. Eu acredito que não, que seja realmente do Paulo André mesmo. Esse método de muito diálogo e tal, ele até tinha falado que é uma coisa que o Paulo André gosta bastante. Mas enfim, sobre o trabalho dele no futebol, como eu falei, eu acho que é um trabalho em conjunto com o Paulo André mesmo, pelo que a gente entendeu. E ele teve grandes acertos e teve grandes erros. Então, a gente tem que avaliar, né? 2022, para mim foi um ano ótimo, quase que perfeito. O Cruzeiro atingiu mais do que com sucesso o objetivo de subir para a Série A campeão, com muitas rodadas de antecedência. A gente sente que o Cruzeiro acertou no técnico, no elenco, em tudo. Então, a gente fica muito feliz com o trabalho do Pedro ali.
Mas era, obviamente, um pouco mais fácil, vamos dizer assim, por ser a Série B. E já na Série A, no primeiro ano de Série a gente já teve um desempenho muito abaixo. Aliás, muito abaixo é difícil de falar, né? Mas, assim, um desempenho abaixo do que a gente imaginava. O Cruzeiro passou dificuldade aí no Campeonato Mineiro e no Campeonato Brasileiro. E aí, assim, algumas contratações que o Cruzeiro fez em 2023, eu até diria que a gente deu azar. Por exemplo, o Gilberto, ele é um jogador que teve grandes campanhas aqui no Campeonato Brasileiro, e no Cruzeiro ele não fez nada, deu muito errado, né? A gente teve o Nicão também, que é um jogador bom, no Cruzeiro não conseguiu render. Então, eu até acho que alguns bons nomes foram trazidos e que por algum motivo deram errado aqui, mas foram trazidos nomes ruins também ano passado, como o Henrique Dourado, né? O próprio Wesley, que já saiu aqui do Cruzeiro também. Então o ano de 2023 eu acho que foi conturbado, mas eu diria que muito além da questão de elenco. Eu diria que mais pela questão de técnico, porque a gente teve a saída do Pessolano, que tudo bem, não foi culpa do Cruzeiro. Ele que pediu para sair porque queria trabalhar na Europa. Mas aí a gente teve a contratação do Pepa, que ficou pouco tempo e já sai. E aí vem o Zé Ricardo, que era um nome extremamente contestado, todo mundo protestou quando ele veio. Fica 10 jogos e aí coloca o Paulo Autuori, tira ele lá do trabalho dele para ser técnico ali junto com o Seabra e termina o ano. Aí eles não efetivam o Seabra sai do Cruzeiro, contratam o Larcamon fica poucos meses de novo, 3 meses só, mandam ele embora e volta com o Seabra, que estava fora do clube. Então esses erros de planejamento do Cruzeiro com o técnico, eu acredito que pesaram muito mais do que qualquer outra coisa. Na minha visão, eu diria isso, em relação ao diretor de futebol e esse planejamento de futebol, que isso atrapalhou muito o desempenho do Cruzeiro. E isso mostra uma falta de convicção dessa direção de futebol, né? Que traz um técnico, fica 2 meses, manda embora, 3 meses, manda embora. E outra coisa, o Seabra fez um trabalho que eles gostaram aqui ano passado. Por que não efetivou o cara? Deixou ele sair para 2 meses depois chamar ele de volta. Então, isso que incomodou muito. Agora, até que ponto isso foi a decisão do Pedro Martins? Até que ponto isso foi o Paulo André que decidiu? Então, a gente tem essa dificuldade para avaliar o trabalho. Mas, assim, ano passado o Cruzeiro teve o pior ataque do Campeonato Brasileiro, então isso a gente põe muito na culpa do elenco, ou seja, quem trouxe as peças e quem deixou de trazer peças melhores. E tivemos a melhor defesa, que com peças extremamente criticadas, né? Então, assim, eu não acho que o trabalho do Pedro Martins foi terrível, principalmente falando de elenco, porque ele tinha pouco dinheiro nas mãos. Então, eu acho que com o dinheiro que ele tinha, ele tentou fazer o melhor que podia. Daria até para ter feito um pouco melhor, mas poderia ter feito pior também. Eu não acho que foi tão horrível assim. Mas a minha questão é os técnicos, essa troca constante de técnicos sem muita justificativa e esse processo seletivo de trazer técnicos, que as escolhas foram ruins. Então, é isso. Acho que eu poderia até falar muito mais, mas não vou estender muito. Então, para resumir, o trabalho dele não foi terrível, ele tinha pouco dinheiro, então isso tem que levar em consideração também. E ele tinha influência do Paulo André, e agora a gente vai descobrir realmente quem fazia o trabalho, já que o Paulo André assumiu. Mas ele poderia ter feito escolhas melhores e principalmente essa questão dos técnicos aí que influenciou muito. Então tá aí, né? Um belíssimo resumo da Fernanda sobre como foi a gestão de Pedro Martins lá no Cruzeiro. Ele trocou muito de treinador, isso chamou muita atenção, mas não dá para negar que com pouco dinheiro ele conseguiu montar um time ali igual ao do Vasco praticamente, né? Com 200 milhões a menos. Enfim, um nome que passou a ser especulado no Vasco desde esse acordo que o Vasco chegou com André Martins é Paulo Autuori. Corre nos bastidores de São Januário que o nome de Paulo Autuori está sendo avaliado para ocupar o cargo de diretor técnico, que era de Abel Braga. O profissional chegaria para ser o braço direito de Pedro Martins no Gigante da Colina. Vale dizer que ambos estavam trabalhando juntos lá no Cruzeiro. A informação foi do portal Na Torcida Vascaínos. Bom, eu não sou a favor de Paulo Autuori no Vasco não, né? Eu acho que tudo tem limite. Eu acho que Paulo Autuori no Vasco não seria uma boa ideia não. Mas a gente vai continuar aqui acompanhando e tendo informações a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Bom, ontem à noite o novo conselheiro do Conselho de Administração da Vasco da Gama, SAF, falou sobre uma possível abertura de contrato com a 777
O Paulo Salomão disse o seguinte, abre aspas, não represento a SAF nem a 777, sou representante da associação, que é centenária. Concordo plenamente com a questão da transparência e indignação, mas não posso ser leviano de dizer que vamos conseguir abrir o contrato. O Poder Judiciário já disse que o contrato pode ser sigiloso. Pleitear a abertura do contrato podemos fazer. Contudo, uma vez que ele é sigiloso e o Poder Judiciário entenda que ele não pode ser aberto, a gente infelizmente não vai conseguir fazer. Eu gostaria muito que isso acontecesse. O compromisso é de defender a associação e seus interesses. Faremos isso de forma proativa, fecha aspas aí para Paulo Salomão, o conselheiro aí que representa, né, a associação no Conselho de Administração da Vasco SAF. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui!